Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de junho. Para quem vem acompanhando, desde ontem estamos recebendo autores, batendo papo, feito sorteio, e esse ritmo vai continuar até o dia 26, tá? Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube do Livro Não Me Livro, tá bom? Vamos chamar nosso autor que já está aí na live? A gente vai conversar com o Dri Jesse. Ele que já esteve aqui várias vezes no projeto. Vamos bater um papo com ele, peraí. Já até mandou aqui o convite. Olá, boa tarde. Querido, bom te ver no meu projeto novamente. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo. Que maravilha! Para quem está chegando agora, o nosso escritor já esteve aqui no projeto de live algumas vezes já, né? Acho que umas 3 ou 2 vezes, né? Isso, já. Foi tudo no ano passado, a gente bateu papo sobre os livros dele. É uma máquina de escrever também, tá, gente? Eu sei que eu leio os livros, acompanho as publicações, então eu estou sempre vendo os meus autores. Que coisa maravilhosa. Querido, muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom o áudio? Que eu Tá. fiz, mas... Eu tentei, mas... O áudio não tem que tentar mesmo. A gente está conseguindo te ver e te ouvir. Que bom. Bom, de onde você é? Fala para o pessoal que ainda não te conhece. De onde você é do Brasil? Do interior de São Paulo, próximo aqui ao sul de Minas Gerais. Entendi. Terrinha boa, né, gente? Tu vai vir na Bienal esse ano? Aqui no Rio? Não. Não? Não. Ah, tava doida para conhecer nosso escritor pessoalmente. Se mudar de ideia, manda mensagem, tá? Pode deixar. Muito bem. Me diz uma coisa, tu tá com os teus livros físicos aí ou não? Eu tô com o que foi aqui, ó, né? Apresentado já no projeto, que é o registro de Renato Marques Moon. Renato Vasconcelos, gente, é muito bom esse livro. Essa capa tá lindíssima, né? Tá, eu assisti... Esse é o primeiro volume, né? Esse aqui é o primeiro volume. Que é também... Mas eu gostei mais dessa, viu? Que é o 2. Eu ainda prefiro do primeiro volume. Essa não é feia, não, tá? Mas a do primeiro volume eu gostei muito mais. Foi você quem fez as capas? Não, foi por aí foi a editora mesmo, mas baseado na ideia. E as duas ficaram bem próximo do que eu queria. Mas essa aqui, que nem eu falei, gente, esse segundo livro, eu quero que a capa venha roxa. Eu tenho assim uma ligação que o roxo para mim é uma cor muito bela, bonita e representa bem o feminino sem ser aquele negócio voltado pro rosa, entendeu? Entende? Quer dizer, tem toda uma explicativa por trás dessa cor, por trás da escolha dessa cor. Não foi uma coisa assim aleatória, vai ser roxo. Não. Você já sabia que tu ia usar o roxo nesse segundo volume, né? Sim. Eu acho que assim, o roxo representa bem a Ariela nesse segundo livro. Que é eu vou dizer assim, mulher, gente, mas assim, na nossa língua aqui na Terra, tá? Porque como ela é um ser do universo, então no universo não tem essa questão de gênero, masculino e feminino. Então não é homem e mulher, isso não existe no livro. Tanto é que
você lê, você compreende o que eu quero dizer, que não é esse universo, mas vamos dizer, é uma mulher só para ficar mais fácil a compreensão, né? Vocês entenderam, né, gente? Isso é a mente de um escritor de ficção científica, fantasia, tudo mesclado ali, gente. Eu já conheço o nosso escritor já tem um tempo, então eu consigo aí entender o que ele está tentando dizer. Até porque eu já li os livros dele também. E os livros têm episódio aqui no podcast. Então, quem não conseguiu ouvir ou quem não sabia, Registro de Ariela Silnaguia, que é o segundo volume, tanto quanto o primeiro, os dois estão disponíveis. Agora, uma coisa que me chama muita atenção nas tuas obras, o Jesse, são os nomes, né? De onde vêm esses nomes, tanto do Renato Marquis-Moon, quanto da Ariela Silnaguia? São criações. Tá, o Marquis-Moon e o Silnaguia são criações. Silnaguia ainda tem uma história por trás, vamos dizer assim, que são as combinações do meu sobrenome verdadeiro, que é Silveira e Anaguia. Então foi a combinação do Silnaguia. Agora o Marquis-Moon, ele já não tem, assim, criação mesmo. Não tem uma base, vamos dizer assim. Você falou que pegou o teu sobrenome é Nauguia, é isso? É Silveira, né? Tem o Silveira e depois tem o outro sobrenome, Yanaguia. Então é dois sobrenomes que eu juntei em um que deu Silnaguia. Que origem é essa do Nauguia? Japonês. Japonês. Muito bem. Agora, o do Renato Marquis-Moon, que é o primeiro volume, qual foi esse tempo que você deu de uma publicação, esse aí, para o segundo volume? Qual foi o tempo que você levou para publicar o segundo volume depois do primeiro? Então, foi mais ou menos... Esse aqui eu comecei a escrever em 2019 e foi publicado no ano passado, que nem a gente já discutiu. Esse aqui, quando esse aqui estava finalizando, para já ir para a publicação já finalizado, eu estava escrevendo esse aqui. Eu cheguei até a comentar, quando a gente fez a primeira live, que eu estava escrevendo o segundo já, que ia ter uma continuação. E para não perder o costume, eu já estou também no terceiro. Quer dizer, ele já está com uma mão na massa, enquanto o outro livro já está no forno. Que coisa boa. Tem previsão para o terceiro livro sair? A minha previsão inicial era o ano que vem, que eu queria lançar a saga sempre um livro por ano sempre. Mas infelizmente tive aí uns percalços pelo meio do caminho e eu acho que se sair vai ser no final do ano que vem para 2025. Não vai ser tão... Não vai ter do jeito que eu queria, não, infelizmente. Tive uns contratempos. Mas passa rapidinho, né? Quando vê, já entrou, já publicou, já vem outro livro. Gente do céu. Você tem publicado só esses 2 livros? Ou você tem outros livros solo, enfim, publicados? Não, publicados é só esses 2. Só os 2. Você publicou os 2 pela Asis? Esse aqui foi pela Viseu, né? E esse aqui pela Asis. Eu adoro esses escritores de calibre, que pega logo publicação com editora grande, potente no mercado. Viseu e a Asis, gente. 2 editoras sensacionais. Como é que foi essa tua experiência com 2 editoras potentes dentro do mercado na hora de você escolher aí para publicar tuas obras? Eu fiz bastante pesquisa, analisei, gostei muito da Viseu, uma excelente editora, mas assim, em termos de proposta e de pesquisa, a Asis foi mais me caiu mais pelo poder internacional que a Asis proporciona ao escritor. Então foi aonde mais me conquistou e acabei
fechando esse segundo com a ASIS. Ai, a ASIS, eu tenho pego escritores da ASIS, visto trabalho muito bons da ASIS. E não é só, tem asinhas, ASIS novos e ASIS normais. São 3 tipos de ASIS no mercado, né? Um Sim, só para infantil. São os seus, né? Eu sou o ASIS novo, ó. Novos ASIS. Novos ASIS. É isso. Os caras estão dominando o mercado. Que bom, né? Porque isso proporciona que autores de calibre também estejam dentro do mercado e não a paisana. Agora, ô Jesse, faz um negócio para mim. Para o pessoal entender a tua história, conta um pouquinho sobre o primeiro volume, que é o do Renato Parquis Moon, e depois a da Ariela Silnaguia. Eu vou fazer um pouquinho melhor. Quem lê o primeiro consegue entender a história de boa. Quem lê só o segundo também. Só que os dois fazem isso aqui, ó. Porque o ambiente que acontece é o mesmo. Só que esse aqui, as coisas acontecem na visão do Renato Parquis Moon. E essa aqui acontece na visão da Ariela. Então, os dois estão no mesmo lugar. Assim, não quero contar muito, porque, mas só vamos dizer assim, os dois, para quem já leu, sabe que faz isso aqui. Os dois se cruzam e acabam juntando vamos dizer, numa história só, né? Mas quem que é o Renato? O Renato, ele é um conselheiro atualmente, assim, antes do livro, um conselheiro interplanetário da Via Láctea. E ele foi convidado, gente, para assumir uma vaga no Parlamento Intergaláctico, tá? E só para vocês terem uma ideia que seria isso. O Parlamento Intergaláctico, ele seria aqui para nós o nosso Parlamento de Deputados, a Câmara dos Deputados, que é onde estão os representantes do povo no Brasil. A diferença é que o Parlamento Intergaláctico estão os representantes das nossas galáxias conhecidas. É isso que muda basicamente, tá? E nesse aqui, ele é um parlamentar que vai ser o nosso representante, né, da Via Láctea no Interplanetário. E a Ariela, ela é uma pesquisadora, estudiosa. Tem algumas pesquisas que os dois meio que conversam junto, né? E ela é uma pesquisadora. E devido à sua inteligência, ela foi convidada também para ter uma vaga no parlamento. Que assim como no Brasil temos os ministérios, também temos os diretores também para poder gerenciar toda a máquina, todo o parlamento, né? Toda essa questão. Eu fico assim meio assim, gente, que na verdade como é mais de livros, são registros, eu tenho que tomar cuidado para não falar uma coisa que eu não sei. Então, às vezes assim, eu tenho que pensar, peraí, já está nesse livro, posso falar? Posso. Mas as pesquisas dela são muito boas. Uma coisa assim que eu queria, que já me perguntaram, é quem que é Tri Jesse? O que é esse livro? É uma biografia, gente? O que é? Tri, na verdade, seria como o nosso médico que a gente chama de doutor. Não é o nome dele. O nome é só o Jesse. Tri é o cargo dele, é o decodificador de registros Yugai. Inclusive, ele está criando um acesso nosso aqui no nosso tempo para o Yugai. Tem um site, www.yugai.com.br. Como o acesso é meio complicado, né, já que o acesso é meio no futuro, então ainda está naquela fase de vamos fazer conexão, mas para quem tiver uma curiosidade, até mais para frente o site já está disponível. Meu Deus do céu, quanta coisa! Esse mundo da ficção científica misturada com a fantasia, o nosso escritor, ele foi um dos que eu tenho no meu projeto, né, que me levou, que me deixou mergulhar em ficção científica,
Inclusive, foi depois do registro de Renato Marquis-Moon que eu comecei a sentir gosto em procurar outros escritores de ficção científica. E aí eu fui produzindo, conhecendo, produzindo não que eu não escrevo ficção científica, mas eu fui conhecendo escritores que produziam ficção científica, mesclavam com fantasia, traziam esse mundo intergaláctico, enfim, foi abrindo a minha mentalidade, esse leque de ficção científica. O Nosso Escritor é um dos motivos que eu mergulhei nesse gênero. Agora, me diz uma coisa, Jesse, quando que você soube que ia investir, que ia se dedicar à tua carreira de escritor de ficção científica? Eu gosto muito da história de Star Wars, Star Trek, eu gosto dessa área, gosto das séries, tanto é que eu assisto várias séries, Upload, várias séries, a minha paixão é a série de ficção científica, então e a liberdade de criação de mundos, sabe? Quando a ficção científica, ela não abre uma possibilidade de escrita que eu realmente sou muito fã. Para mim o que eu falo assim, a imaginação do escritor de ficção científica, ela não tem limite. O cara pode escrever qualquer coisa, em qualquer tempo, em qualquer ambiente, e é aceito como ficção científica. Ele pode pegar uma coisa que existe ou não, ou criar, sabe, assim, uma coisa que às vezes assim, existe, mas não tão assim, que está aqui nesse livro, é a questão da holografia. Existe a holografia, mas não do jeito que está aqui, com uma possibilidade de estar uma pessoa, seleção, que nem nós estamos conversando aqui, tem a tela e tal. Mas já pensou, assim, tá conversando como se a Monique estivesse aqui do meu lado, nós dois no mesmo ambiente, sabe? Essa criação holográfica que é quem criou foi o Renato, entendeu? Tá assim no livro. Então, é isso que me faz muito mexer com ficção científica. Mexer com aquilo que não existe na realidade. Mas é uma possibilidade de existência. Eu posso falar que ficção científica não é uma das coisas mais fáceis de se escrever. Primeiro, porque o escritor precisa ter muita imaginação. Segundo, diferente de você escrever um romance, onde você tem uma familiaridade ali com o romance, porque você já se apaixonou, a ficção científica leva você para um outro patamar. Você tem que usar a tua criatividade para imaginar seres de outro planeta como seriam, como seria uma outra galáxia, como seria um outro planeta, ou a própria Terra daqui a 3.000 anos, 300 anos, enfim. E isso levanta uma questão que é muito importante, porque não é todo mundo que sabe produzir uma ficção científica bem feita. Quais são as técnicas, Jesse, que você usa para escrever as tuas histórias? De onde vem essa vocação, esse dom de você produzir não só os personagens, mas todo o cenário que engloba eles? Pesquisa. Assim, porque que nem eu falei, a ficção científica, ela parte, pelo menos eu parto do que já existe e avanço para uma coisa que não existe. Uma das coisas assim que os dois, como foram editores diferentes, os dois me questionaram. Foi justamente a palavra, a matéria. E, na verdade, uma criação minha em cima do quê? O que é a matéria? A matéria existe, tudo é matéria. A matéria, ela seria não matéria. Diferentemente da antimatéria, que é o contrário, né, vamos dizer assim, o oposto, a matéria, ela é não matéria.
Então, o Renato partiu desse princípio que, tendo matéria, não é possível viajar na velocidade da luz. Isso é física. Porém, a luz viaja na velocidade da luz. Então, tem uma possibilidade de se viajar na velocidade da luz. Então, é aí que entra a matéria, aonde a física normal da matéria não é aplicada na matéria, é uma outra coisa. E sendo a matéria, talvez, vamos dizer assim, que ele vai saber, a possibilidade da viagem na velocidade da luz. Quer dizer, tem que estudar física, tem que entender química, tem que dominar o português, tem que ler. Um imenso aí de coisas que o escritor precisa fazer para dar vida à sua história. Olha que coisa interessante, né? Eu odeio física. Eu não suporto física. Mas eu consigo entender alguma coisa quando eu leio uma ficção científica, por exemplo. Porque interpretar, na minha opinião, é muito mais fácil do que eu entender uma fórmula da física e o que ela quer dizer na língua da física. Entendeu? Então, a literatura ajuda também a gente a entender todos os outros assuntos relacionados à vida humana, a planetas. Como o nosso escritor falou, tem muita coisa física, né, que existe de verdade, mas aí a gente também vai mesclando com o ficcional. Ô, Jess, me diz uma coisa, para você, qual é o maior desafio de escrever ficção científica? O maior desafio é justamente que a gente trabalha muito no campo da pesquisa. Porque, ao contrário do que tem pessoas que pensam, pelo menos, o escritor de ficção científica, ele não parte do nada e cria totalmente. Ele se baseia em algo que existe. Então, a parte mais difícil é que, como as pesquisas estão sempre evoluindo, então quem está escrevendo tem que estar sempre ali, ó, sempre pesquisando e tal. Essa daqui, ó, ele tem aqui, virou assim, e o que tem? Existe aqui animais aqui na Terra que eles são, de certa maneira, imortais. Agora não vou lembrar qual animal que é. Mas quando eles vão morrer, eles voltam de novo para um estágio tipo de semente. Então, tem aqui que ele pesquisou e ele aplicou isso ao humano, para retardar o humano, para o humano poder viver mais tempo do que a realidade atual está permitindo. Essa história do bicho é de verdade? Sim. Tem um bicho, é um bicho marinho. Agora eu não vou lembrar o nome. Eu não lembro, eu teria que pesquisar de novo. Eu não sabia disso. Que é um bicho... Ele volta, ele vai, cresce e ele volta com uma semente. Aí tem até assim, ó, fala, se ele não sofrer uma ação externa, ele praticamente é imortal. Misericórdia, eu não sabia disso. Interessante, né? Depois você coloca nos comentários, mesmo que seja depois da live, o nome desse animal. A Amy tá aqui. Peraí que eu vou jogar no Google rapidinho e já volto com o nome pra vocês. Até eu fiquei curiosa. Tá bom, Amy, vai lá. Ele usa assim... Porque o que é a ideia dos cientistas fazendo isso? É possibilitar as viagens espaciais, que nós sabemos que demoram muito tempo. Então, sabendo como que esses animais conseguem retardar o envelhecimento, evitar a morte, eles estão querendo descobrir como que eles fazem isso para tentar aplicar isso em nós, coisa que a ficção científica já aplicou, para a gente poder usufruir disso. Porque é o que eu te falei, a gente se baseia em algo que existe para algo que não existe. E, na verdade, isso é a própria ciência, né? Se baseia em algo que ela vê, que ela visualiza, opa, peraí, tal coisa é possível. Então, vamos lá.
A gente tem o exemplo de Santos Dumont, por exemplo, que viu os pássaros voando, ou então ele imaginou, peraí, então é possível que algo mais pesado que o ar voe, então por que nós humanos não podemos voar? Então, mas olha só, eu concordo com tudo isso, é por causa disso que nós temos grandes invenções, mas também é por causa disso que nós temos grandes tragédias. A essa do submarino foi uma coisa assim que está todo mundo perplexo. Como que você vai entrar num submarino guiado por um joystick de PlayStation? Porra! Cara, não dá para entender. Como é que os caras entram num submarino guiado por Bluetooth, num joystick, achando que vão... Mas isso já foi feito outras vezes. Agora está vindo à tona que não sei quem foi lá 33 vezes, que 22 expedições já foram de submarino lá, e essa que você assina um contrato que você sabe que você vai morrer, que não tem lógica, gente. Exatamente. É uma coisa que também eu já fiquei assim perplexo. O ser humano, de maneira geral, é extremamente inteligente. Extremamente. É uma raça, vamos dizer assim, gente, que quando você pensa e analisa, fala, putz, o ser humano é muito inteligente. Porém, muita dessa inteligência, as pessoas estão usando isso por mal, estão usando isso para ganância, estão usando isso para destruição. É uma coisa que às vezes eu já pensei. Gente, já pensou as pessoas perdem tempo criando golpes e tal, tudo isso daí que a gente vê na internet. Já pensou se esse povo usasse essa inteligência para o bem, como que estaríamos hoje? Nossa, tem nem capacidade de fazer isso, porque eu acho que o povo está tão enlouquecido por dinheiro fácil. E a primeira prova disso são esses TikTokers. Eu sou viciada em TikTok, eu sou assim, a doida do TikTok. E eu vejo esse mundo do TikTok tudo muito fácil. Você vira, coloca uma dancinha que vai viralizar e você já está sendo monetizado. Você faz um arroz na panela de barro, gravando 2 minutos, você viraliza. Tá uma loucura isso. Você não está usando as ferramentas para ensinar alguma coisa. É só para viralizar. Eu tenho muito medo disso também. Isso não deixa de ser uma ficção científica, né? Uma espécie de... Estamos chegando no ponto alto da utopia TikTok para ir diretamente para a distopia TikTok. Eu tenho muito medo disso. E na minha concepção, eu acho realmente que isso é uma baita ficção científica, um mundo paralelo, porque não tem explicação o que está acontecendo na internet hoje e como ela está sendo usada para tanta coisa imbecil, idiota e para o mal, né? Ai. É uma coisa que às vezes até assim, eu escrevi esse livro, eu acredito realmente nisso que eu escrevi aqui. O que é? Nós assim não temos capacidade de respeitar o nosso semelhante. Não temos, nós não respeitamos, somos preconceituosos. Sim, como que vamos lidar com o encontro com seres de outros planetas, de outros universos, que vão ser totalmente diferentes de nós? Se nós não conseguirmos respeitar o nosso semelhante, como poderemos respeitar e conviver com um ser que é... Gente, vamos ser sinceros, o ETzinho que a gente vê de cabecinha tal, que a gente figura assim, é uma coisa, eles estão parecidos com humanoides. Mas vocês param para pensar que talvez eles não sejam nada disso que nós estamos pensando? Porque a nossa mente ela não consegue criar uma imagem que nunca viu, né? Nós não conseguimos. Então é uma coisa, gente, que a gente não pensou ainda. Não tem como a gente descrever uma coisa que a gente nunca viu. Porém, com certeza existe. Ué, teve esse caso aí recentemente parece que uma espaçonave caiu
no quintal daquele americano, foram gravadas, e aí os Estados Unidos veio e confirmou a existência de vida fora do planeta Terra. Eu não sei se isso foi mentira, se isso foi verdade. Eu sei que estava causando um rebuliço. Filmaram esses seres estranhos não só divulgaram o telefonema do cara para a polícia, avisando que tinha um negócio, tinha caído no jardim dele e que tinham seres com mais de 2 metros de altura, com os olhos assim, olhos assado. A verdade é que nós ainda temos muito medo do desconhecido. Apesar de também sermos fascinados pelo desconhecido. Sim, é por ser fascinado pelo desconhecido que existem os escritores de ficção científica, né? Exatamente. A Amy está falando aqui. Eu não sei o animal que ele mencionou, se chama planária, mas são vermes com poder de regeneração, pelo pouco que eu li aqui no Google. Eu não ouvi falar. Agora, você sabe que quando a gente fala sobre essas histórias da ficção científica, a gente pega um grande exemplo que é o Júlio Verne, né? Que naquela época já dava a volta ao mundo em 80 dias, que já ia para o centro da Terra com descrições minuciosas. Quem nunca leu Júlio Verne, por favor, leia. Só faltou um livro dele para eu ler, que era o do balão, que agora eu não lembro o nome. Teve até uma leitora que a gente estava conversando, que ela é alucinada pelo Júlio Verne. E ele é, naquela época, um escritor de ficção científica que bolava essas teorias todas, um homem, um escritor, por todas as obras dele são maravilhosas. Tem filme também, tem série, mas leiam os livros dele, que realmente ele é considerado o pai aí da ficção científica. Agora, aqui, eu achei aqui, ó. É uma água viva. É uma água viva. Peraí, eu vou tentar rapidinho aqui só para. Aqui, ó. Bonita ela, hein? Olha lá, ela. Muito bonita. E assim, e é a verdade, porque o site, ó, é da Super. Olha lá. Então, e eu já tinha visto algumas outras coisas. Então, o meu livro se baseou bem assim nela, tal. Eu li mais pesquisa, não só desse site, para tentar entender e jogar. É o DNA dela que tem tipo um. Lembra das fitas de videocassete que a gente rebobinava? Eu acordei mais ou menos isso daí. Não é isso, mas ela meio que volta, entendeu? Muito bem. Já tem aí o nome, gente, para vocês se deliciarem. Agora, Jess, me fala uma coisa. 2 livros publicados, livro saindo não, né? Sendo aí produzido. Uhum. Ano de Bienal. Você com a editora Viseu e Ases da Literatura, como é que você está vivendo essa experiência de publicar os seus livros, se deliciar com gente lendo suas histórias? Como é que você está lidando com essa versão física e digital do seu livro? Essas críticas que aparecem sobre as obras, os elogios. Como é que você está surfando nessa área literária? É uma delícia. Primeiro que para mim, na verdade, eu falo que eu sou escritor amador, porque na verdade eu escrevo, mas por hobby mesmo, não é, até porque nós sabemos que infelizmente no Brasil não dá para se viver só da escrita, né? Seria utópico a gente pensar nisso, né?
Quer dizer, para nós que estamos aqui embaixo, né? Depois de muitos anos, conquistar uma certa forma, aí beleza, né? Mas para nós que estamos aqui no pé de chão, lutando, não é bem assim. Então, é um hobby, como é uma saga que propõe de não ter fim, as críticas eu uso muito para melhorar meus próximos livros, os elogios eu aposto assim, como devo continuar, sabe? Então é uma coisa muito interessante, mas é uma coisa assim que eu te falo. Eu escrevo muito por hobby, é uma distração minha, é uma coisa minha. Então, vamos dizer assim, ó, os elogios não me enaltecem e as críticas não me enfraquecem. Escuto, tal, relevo em consideração, mas só que, como eu escrevo muito pra mim, em termos de hobby, então não tem que ser aquele efeito tipo, elogio, sabe? Então, porque é muito pra mim, é uma coisa minha. Vamos dizer assim, eu sou, em termos de ficção científica, eu falo mesmo. Na minha opinião, o melhor escritor que existe no mundo é o Lee Jesse. Cara, não tem escritor melhor que ele. Não é o cara, é o melhor do mundo. É isso aí. Exatamente. O pensamento, gente. Porque se a gente não se colocar ali em cima, ou acima, ou em primeiro, ninguém vai fazer isso pela gente. Então, a gente tem que se valorizar o trabalho que a gente faz. Nós somos escritores. Olha o nosso papel fundamental dentro de uma sociedade. Nós produzimos histórias, criamos personagens, levamos entretenimento para as pessoas. Olha que coisa maravilhosa a nossa contribuição nesse universo. Tem gente que vive a vida inteira sem nenhuma contribuição. A gente, ao escrever, publicar, produzir, a gente está contribuindo para essa sociedade uma forma de entretenimento. Ai, gente, eu adoro. Uma coisa assim, já pensou se não existisse Machado de Assis, a escritora do Crepúsculo, a escritora... Quanta coisa boa, legal, gostoso, que distrai a nossa mente, nós íamos perder. Eu tô falando dos famosos que seria mais fácil para todos. Mas, gente, vamos dizer assim, ó. Se não fosse eu, vamos dizer, vocês não iam conhecer Renato Marquezine nem Ariela. Então, eu acho assim, ó. Todo mundo tem um pouquinho de escritor. E deve sim escrever, mesmo que, tipo, eu não vou conseguir publicar. Mas escreve, gente. As histórias são suas. Ninguém vai conseguir escrever a mesma história que vocês. Depois de publicar, eles podem até plagiar. Mas aí é um problema deles. Sim. Mas a história original é sua. Você vai ser o egocêntrico e guardar para você, ó, distribuir para o mundo. Vamos descobrir essa história. Exatamente. A essência. Ninguém copia a essência, né? Pode copiar todo o resto, mas a essência, o que é teu, o que você produziu, foi você quem produziu. E você vai encontrar alguma coisa semelhante, mas igual, só se realmente copiarem ali palavra por palavra. Agora, o Jess, me fala uma coisa. O que os seus leitores podem esperar tanto de Renato Marquezine quanto de Ariela Silnaguia? A história deles não terminou. Aí isso é que nem assim eu falo. Isso aqui é só um fragmento da história do Renato. Isso aqui é só um fragmento da Ariela. Aqui conta um pouquinho do Renato, tem algumas coisas respondidas daqui, porém abre mais dúvida. Você lê, você sabe o que eu estou querendo dizer. Então, é um fragmento. Então, vai ter mais história do Renato. Nós vamos contar mais sobre Controller. Gente, Controller é um ser muito enigmático até para mim, gente. É uma coisa... A criação de Controller você sabe, este ser ele não se identifica como herói nem como anti-herói.
Tem uma parte que ele fala assim, ó, eu faço o que eu tenho que fazer, independente se é o bem ou o mal. Então, você não consegue identificar, mas peraí, ele tá do lado do bem ou do lado do mal? Ele é herói ou anti-herói? Será que a gente vai descobrir algum livro? Não sei. Terceiro livro, eu espero que ele venha com força aí, que o Controller O Jesse tem uma capacidade de produzir personagens, como o próprio Renato, né, que chamou bastante a minha atenção no primeiro volume, e ele continua, quando ele fez a da Ariela, ele não deixou os buracos. Ele foi fazendo exatamente para estimular o leitor a seguir a história em outros volumes. Então, a construção dos personagens dele é muito boa, a narrativa, tudo que ele aborda nos livros é muito interessante. E, claro, os fãs de ficção científica vão aí se lambuzar dos registros, porque cada volume é um registro. O registro do Renato, o registro de Ariela, entre outras coisas que o nosso escritor insere nas tramas. Agora, oi, Jess, me fala uma coisa, você já viveu esse famoso bloqueio durante as suas histórias? Porque deve ser cansativo pra caramba, né? Já, eu até assim, tive até um bloqueio mais forte nesse aqui, a tal ponto que eu cheguei a pensar, nossa, eu não vou conseguir terminar. Eu não falo, não, que jeito que eu termino isso aqui? Sabe, com uma coisa forte, gente, como que eu termino? Sabe aquele negócio assim, mas você pode terminar de qualquer jeito. Não é isso, quem é escritor entende que não é se pegar e falar, acabei, chega. Não, tem todo um contexto, é uma sensação muito presa, assim, porque você sabe que você tem que terminar por algum final, porém você não tem ideia do que escrever para fazer esse final. É um negócio muito, tipo, o que eu faço? Já aconteceu, tá? O livro 3, ele foi alterado, realterado, e eu acho que até a publicação ele vai ser alterado de novo. Normal, gente. A gente muda mesmo a versão. Isso é normal. O importante é que ele saia. Só isso que eu tenho para te dizer. Que ele venha nesse ano de 2024. Agora, onde teus livros estão à venda, tanto físico quanto digital, onde os leitores podem conseguir a tua história? Ambos estão disponíveis na Amazon, tá? Só que esse aqui ele está disponível também pelo Kindle, pelo Ku, né? Que é o Kindle Indetec. Esse daqui, infelizmente, eu não consegui colocar. Ele tem que ser comprado mesmo. Até onde eu vi, esse aqui estava gratuito no Kindle. Mas eu não consegui colocar o outro, infelizmente. Até o gente, o registro de Ariela, vocês conseguem ler realmente pelo Kindle Ilimitado. Agora, já o do Renato, você já não consegue. Tem ali a capa comum, tem o preço do Kindle, que é o e-book, né? Mas no Kahoot você não tem. Qual é o teu Instagram, Jesse? Dri Jesse. Deixa eu botar aqui. Ó, gente, vou botar aqui para vocês. Dri com Y. Com I. Jesse. É com I. O seu Dri é com I, peraí. Dri Jesse. Isso mesmo. É assim? Tem underline no teu, não? Eu tenho, na verdade, o que eu fiz? Esse é o principal, mas tem um que é com ponto, dri.jess e dri underline jess, mas é os três, mas o principal é esse que eu passei. Então tá bom. Tá aí o Instagram do escritor. Para quem quiser conhecer o seu trabalho,
seguir você nas redes sociais. Querido, ter você no meu projeto é sempre muito bom. Trocar essa ideia de ficção científica para que outras pessoas também possam se inspirar. Para a gente fechar com chave de ouro, eu queria saber qual é o conselho que você dá para quem quer começar a sua carreira literária na ficção científica. Comece a escrever. Nem se fosse, nossa, gente, eu tô com uma historinha aqui na cabeça, mas será que vai dar ideia? Não vou escrever, não. Comece a escrever. Se vai virar um livro ou não, isso deixa para o futuro. Mas comece a escrever. Não deixa a ideia só na cabeça. Comece a escrever. Tem umas coisas assim, ó. Viva hoje. Escreva agora. Não deixa assim, mas isso eu não fiz sucesso. Não. Gente, deixa o futuro pro futuro. Faça o hoje. Então não deixa assim. Às vezes o que você está achando assim é uma ideia boa, uma história chatinha, vira um best-seller. Mas se você não começar a escrever, nunca vai virar. Exatamente. Lembrem-se do Stephen King, onde a mulher foi pegar o manuscrito dele dentro da lixeira. E o cara explodiu. Lembrem-se que ele desistiu da obra dele, mas a esposa dele não. Então, antes de vocês desistirem da obra de vocês, tentem ao menos, né? Não desistem, não desistam no meio do caminho. Isso que é o mais importante. Jesse, querido, eu quero muito te agradecer por ter você de novo no meu projeto. O espaço está aberto para você voltar quando você quiser. Lembrando que os livros do nosso autor têm episódio aqui no podcast, vocês podem ouvir. Spotify, Anchor, Amazon Music, o canal do YouTube, Instagram e TikTok, tá? Querido, só te desejo sucesso. Igualmente, porque ser escritor aqui no Brasil não é fácil. Concordo. Quero agradecer muito a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que hoje tem live até 11h30 e que a maratona vai até o dia 26. Aí depois a gente dá uma paradinha e só volta em julho. Jesse, obrigada, meu amor. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima. Até o terceiro livro.